Então vamos lá, né, pessoal? Agora vamos ver se a gente consegue continuar com essa live. Tivemos problema nas outras duas vezes que tentei, então creio que agora vai dar certo. Vamos conseguir reagir ao vídeo do Padre Paulo Ricardo sobre o mal do século, a ansiedade. Esses dias eu fiz um shorts falando que iria fazer um vídeo sobre a ansiedade. Só que o Padre Paulo Ricardo fez um vídeo falando sobre o fato do Brasil ser o país mais ansioso do mundo. Então resolvi reagir a esse vídeo do Padre Paulo Ricardo para que a gente possa compreender um pouco a situação em que o Brasil se encontra nesse momento em relação à saúde mental. Muito bem, com alegria estamos no nosso encontro tão esperado, ansiosamente esperado, né? O Brasil, o país mais ansioso do mundo. Essas foram as manchetes de revistas, jornais, vários portais, né? E essas manchetes têm aparecido já há vários anos, porque o Brasil tem sido campeão cada vez mais com relação a essa questão da ansiedade. E é surpreendente que Portugal, né, também aparece, né, usando nossa expressão assim, pau a pau. Ou seja, em algumas estatísticas Portugal está na frente do Brasil, em algumas estatísticas ele está abaixo do Brasil. Vejam, as fontes de estatística com relação a essa questão de ansiedade, evidente, são fontes da Organização Mundial de Saúde, né? Também vários, o GBD, que é o Global Burden of Disease, e o Banco Mundial, e outras entidades que terminaram pesquisando essas coisas. E, assim, as estatísticas diferenciam-se um pouco em termos de percentual. Seja como for, chama atenção o fato de o Brasil estar sempre no topo, e chama atenção o fato de que a diferença do Brasil com aquilo que é a média mundial é muito grande, é brutal, é pelo menos o dobro, né? Então nós já vimos aqui o Padre Paulo falando sobre o Brasil está no topo. Então o Brasil não só está no topo, como é o dobro da do restante da população mundial. Então, nós vemos que no Brasil esse número, uma taxa percentual, ele só aumenta, o que nos causa preocupação. Porque será qual que é o motivo de tantos casos de ansiedade no Brasil? Então, nós vemos que toda a crise cultural que nós vivemos no nosso país, crise cultural, política, financeira, moral, religiosa, é o que influencia, nesses casos de ansiedade. Então, para o brasileiro, está quase impossível ter uma vida estável. Então, há, né, uma sociedade que faz com que esse estado de instabilidade só aumente. Por quê? Nós vemos que o Brasil tem a maior taxa também de pessoas endividadas. Nós vemos que no Brasil há crise na família, na moral, e as pessoas levam isso como fosse um trunfo. Só que nós vemos que toda essa instabilidade está trazendo as suas consequências. Só que o mais difícil não é tratar essas pessoas, é conseguir convencê-las daquilo que está levando elas para esse caminho. Então, nós vemos que o governo pouco se preocupa com isso. Nós não temos nenhuma manifestação do governo sobre esses números. O que a gente vê é o governo se envolvendo em escândalos financeiros, bancários. Então, nós vemos que todos os poderes,
né, tanto legislativo, executivo, e começando desde do municípios, estados e governo federal, não tem se preocupado de forma verdadeira com os casos de ansiedade. Fazem lá uma vez no ano, um mês do suicídio, um mês disso, um mês daquilo. Só que nós não precisamos de um mês dedicado ao suicídio. Nós não precisamos de um mês dedicado à depressão, à ansiedade. Nós precisamos que as autoridades façam planos que a população tenha acesso à saúde, à orientação durante todo o ano. Então, se não cuidarmos desses casos de ansiedade, desses números, não tentarmos diminuir esses números, eles irão só alavancar. E isso nós vemos que vai trazer cada vez mais problemas. Então, o padre Paulo Ricardo vai falar agora os números e aí eu volto novamente. Então, assim, se a gente fizesse pegar aquilo que são os números mais otimistas, né? O Brasil, 9,3% da população, né? 9,3% da população sofreria de ansiedade. Então, 9,3, isso quer dizer que a cada 100, de 9 a 10 pessoas sofrem de ansiedade. E isso é um número absurdo, porque o padre Paulo vai falar que a média é 3, alguma coisa no mundo. Então, nós estamos 3 vezes mais do que muitos países. E até mesmo que países que possuem uma qualidade de vida muito inferior ao Brasil. Então isso nos leva a refletir quais são as raízes desses problemas que, né, só crescem dentro da sociedade brasileira. Se 9,3% da população deve dar uns 20 milhões, 20, 30 milhões de pessoas com ansiedade no Brasil. Isso são dados que há registrados. E as pessoas que sofrem de ansiedade, mas não procuram ajuda, não procuram orientação médica, não procuram ajuda psicológica, né? Então, ainda tem esse fator. E quantas pessoas que não sofrem de ansiedade e depressão que não têm acesso a atendimento, principalmente em áreas mais remotas? Apesar que, claro, esses números também nós vemos que na zona urbana, principalmente nos grandes centros, ele é maior. Mas há também pessoas que vivem em lugares mais remotos ou lugares onde não tem um atendimento básico de saúde decente, que sofrem e que não têm acesso ao atendimento. Então, nem todo mundo tem condição financeira de pagar um psicólogo. Mas será que o problema é falta de tratamento? Nós veremos que não. Né? E enquanto a média mundial está lá nos 3,4, 4, alguma coisa, né? Então, assim, é bem expressivo. Isso é surpreendente porque nosso país não se vê assim. Não é a imagem que nós temos de nós mesmos. A imagem que nós temos de nós mesmos é um país otimista, risonho, alegre, né? A gente pensa o quê? Não, os ansiosos são os empresários lá de Nova York, né? Ou então, quem sabe, os holandeses lá nos Países Baixos que vivem num clima cinzento, de nuvens, né? E a ansiedade os pega por aí. Ou a ansiedade estaria em países como o Japão, que tem uma carga de trabalho, né, constante, etc, etc. Nós não pensamos que o Brasil seja ansioso. Aí vem a pergunta, mas o que é isto? Bom, antes de continuar, né, com relação a essa interrogação, vamos definir o que é ansiedade, né? Por quê? Porque a ansiedade... Então, antes do padre Paulo definir o que é ansiedade, voltemos um pouco no que ele acabou de dizer. O brasileiro ele parece ser
é um povo feliz, alegre. Falou, o Brasil é o país da alegria. Só que o brasileiro, ele vive num estado de instabilidade. Então ele é 8 ou 80. Então o brasileiro ele vai dar alegria à tristeza, né, de forma instável. Por que gera isso? Nós vamos ver agora, o padre vai definir o conceito de ansiedade. Nós vamos ver que ele vai levar mais para o lado tomista de Santo Tomás de Aquino. Então a gente vai poder comentar as causas disso na sociedade. Em si mesma, ela é um sentimento humano adaptativo, né? Ou seja, o ser humano, para sobreviver, para viver, ele tem que ter um pouco de ansiedade. Por quê? Porque nós, ao contrário dos animais, nós temos um certo controle do futuro, né? Os animais, eles reagem aos perigos iminentes, os perigos que estão aqui presentes. E diante do perigo, quando um perigo, um mal é grande, quando esse mal é grande, a reação é medo, né? E eu não dou conta. Se fosse um mal, mas um mal é pequeno, sei lá, é uma barata, eu vou lá e esmago a barata, pronto, não tive medo, não teve problema nenhum, matei a barata, boa noite, né? Acabou a história. Mas é um leão, eu tô aqui inerme, não tenho como me defender. Rapaz, você está perdido. Medo. Esse é um medo objetivo, ou seja, o medo é um mal que é maior do que a minha capacidade. Só que existem males que a gente começa a prever com a nossa estimativa, prever com a nossa imaginação, né? Inseguranças futuras. Como que vai ser a questão da Bolsa de Valores? Como é que vai ser agora? Fechou lá o Estreito de Hormuz. Como que estão as tropas americanas? É verdade que o Iron Dome que está sobre Israel defendendo falhou muitas vezes? Quem vai vencer? Então, essa ansiedade, ou seja, esse medo do futuro que ainda não aconteceu, é o grande mal que causa ansiedade. Então nós vemos que o brasileiro, ele Estou falando brasileiro porque nós estamos falando da população brasileira, que é a maior população, a população mais ansiosa do mundo. Isso mostra que o brasileiro, ele não sabe esperar o futuro. Então o brasileiro, ele pensa o futuro, já quer pensar sobre o futuro, imaginar o futuro com um medo pessimista. Então ele se desespera. Vai começar um relacionamento, já tem medo do relacionamento terminar, sendo que o relacionamento nem iniciou. O brasileiro faz dívidas, né? E depois se endivida e fica pensando no futuro como que vai conseguir pagar aquilo. Vê notícia de guerra. Meu Deus, vamos entrar em guerra, vai acontecer isso. Entra na faculdade, entra com medo de reprovar, com medo de não conseguir terminar o curso e tudo mais. E isso em todos os aspectos da vida. Então, não possui capacidade de esperar, de se controlar diante do futuro. Então, falta a grande virtude da esperança, né, para o brasileiro. E aí vê um Brasil numa situação política de corrupção, de abandono da população e começa a pensar como será o futuro. Será que eu vou ter amanhã o que comer, o que fazer? Será que eu vou ter o meu emprego amanhã? Então, talvez o patrão nunca falou de mandar ele embora, mas ele está com medo de ser mandado embora por causa da crise financeira, por causa da instabilidade financeira, principalmente causada agora pela guerra, pela corrupção que está tendo no governo. Então, o brasileiro ele enlouquece diante disso. Isso porque nós estamos formando pessoas frágeis, pessoas que não possuem virtudes, pessoas fracas. E isso tanto por causa de um pensamento subjetivo, relativo, relativista. Então, a formação
quando você começa a formar os jovens brasileiros, começa a formar as crianças até se tornarem adultos, se você não os forma no caminho de virtude, principalmente na virtude da fortaleza e da esperança, da prudência, da justiça, da temperança, você faz com que surja uma população fraca, frágil, uma sociedade frágil. E uma sociedade frágil continua gerando pessoas frágeis. Porque se não receberam a formação, como eles vão formar as outras gerações? E aí são pessoas que se desesperam por qualquer coisa, pessoas desequilibradas, pessoas que agem sem pensar, que não conseguem ter uma consciência moral, que aceitam, que não aceitam nada, que não sabem, não aceitam não, não aceitam a decepção, não aceitam, né, qualquer tipo de frustração. Crescem, são educadas com uma espécie de subjetivismo, e aí tudo é subjetivo, tudo gira em torno do eu. E quando tudo gira em torno do eu, quando eu percebo que as coisas, a realidade não é do jeito que eu penso que não é a minha mente que constrói a realidade, mas eu que apreendo a realidade, experimento a realidade, e a partir disso eu me torno pessoa, me torno eu mesmo, através das minhas experiências com a realidade, né? E aí causa o quê? Frustração, perda de sentido. As pessoas não têm mais um sentido da vida. Não tem mais um sentido para que viver. Qual que é o sentido da vida? Se você hoje para na rua e pergunta a alguém qual o sentido da sua vida, qual o fim último da sua vida, será que as pessoas estão preparadas e prontas para falarem sobre isso? Para darem uma resposta sobre esse tema? Eu creio que não. Então, quando não se tem um sentido, quando não se tem um alvo, quando não se tem no que mirar a sua vida, direcionar a sua vida se torna um vazio. Perde totalmente o sentido. E aí surge ansiedade, depressão, suicídios. Nós estamos vendo suicídios de padres, pastores, de policiais, médicos, militares, né? As Forças Armadas, políticos. Por quê? Porque cada vez mais se perdeu o sentido da vida. Por causa que, muitas vezes, de decisões erradas que nós mesmos tomamos. Não aprendemos a viver as virtudes e não aprendemos a viver segundo o nosso livre arbítrio. Então, o homem que possui a capacidade de ser senhor de si, ele deixa com que as coisas externas sejam senhores dele. O Irã, Israel, os Estados Unidos, vai ser a Terceira Guerra Mundial? Coisas assim. Qual é o futuro das eleições no Brasil? Né? Quem vai ser o futuro presidente da República? Qual é o futuro da nossa nação? Como vai estar a economia? E o desemprego? E o futuro da minha família? E as dívidas que eu estou tendo lá em casa? Né? Eu vou conseguir honrar meus compromissos? E esse sintoma de doença que apareceu aqui? Mas será que é somente um nódulo gorduroso ou isso é um tumor? E se for um tumor, é benigno ou maligno? As pessoas começam a pensar no futuro. E existe uma reação normal, adaptativa, humana, chamada ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é um medo de um mal que não é iminente, mas um mal que é estimado, que é pensado, que é imaginado. Né? Essa é a reação normal das pessoas a ficarem um pouco apreensivas, ansiosas, com medo. E isto não é doença. Isso é simplesmente uma característica dos seres humanos. Né? Os animais também têm ansiedade
num nível diferente do nosso, porque a capacidade do animal de prever o futuro é bem menor. Nossa capacidade de pensar e imaginar o futuro é maior, então a gente termina ficando mais ansioso. Beleza, entendeu o que é ansiedade? Entendeu. Mas isso não é doença. O que é doença é quando esta ansiedade começa a impedir você de realizar funções que você antes fazia normalmente. Né? E aquilo começa a perturbar. Isso tira o seu sono, tira o seu apetite, você não consegue mais lidar com as pessoas, não consegue mais tomar decisões. E isso se estende por um longo tempo, né? Por mais de 6 meses. Então, se está disfuncional desse jeito, então você tem algum transtorno de ansiedade, que pode ser de vários tipos. Transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de ansiedade pós-traumático, transtorno de ansiedade social, transtorno de fobia. São todos transtornos de ansiedade. Todos esses são reações que mostram que o seu organismo, por alguma razão, está reagindo a um medo e não está conseguindo se livrar daquele medo. Né? Vocês viram que eu fiz esses dias uma chamada para essa aula, que eu usei esse Chinese Finger Trap, armadilha de dedo chinesa, né? Que é exatamente isso, ou seja, você tenta se livrar de uma coisa e a coisa não sai. Né? Quanto mais você pensa no problema, não, eu vou resolver, não, agora eu vou resolver. Quanto mais você tenta resolver o problema, mais ele não sai. Né? Então, essa é uma coisa da ansiedade, a pessoa fica prisioneira daquilo. Ela não consegue se livrar da ansiedade. A ansiedade que seria uma reação adaptativa para você se dar bem, para você vencer um mal, resolver os seus problemas, começa a ser um vírus que impede você de se comportar como você gostaria. Você não consegue dormir, você não consegue se concentrar nos seus estudos. E quanto mais você pensa que você vai reprovar na prova, mais você reprova, porque você está prevendo que não vai passar. Aí você estuda menos, se concentra menos, entra em pânico, pronto, aí você está realizando, né, a profecia que você mesmo fez. Você mesmo está colocando as condições para o seu desastre. Bom, expliquei o que é a ansiedade quando ela vira um transtorno, né? Uma inabilidade de lidar com a incerteza do futuro. Podemos colocar isso. A inabilidade de lidar com a incerteza do futuro. Porque o futuro... Por que as pessoas têm essa inabilidade? Porque não são treinadas para isso, não são educadas para isso, não aprendem. Isso é transmitido pelos pais. Só que nós vivemos na sociedade, como dizia Chesterton, que a educação, né, se tornou conta do Estado. E o Estado só quer formar o quê? Militantes. Quer formar militantes, quer formar trabalhadores. Não está preocupado com a formação moral, com a formação, né, intelectual de verdade. E isso gera esses problemas. As pessoas se tornam incapazes de lidar com situações tão fáceis e simples da vida. É incerto. A pessoa fica sem essa capacidade. Bom, explicado o que é ansiedade, o Brasil, as estatísticas, vai mal, obrigado. Aí você vai e pergunta aos sociólogos, por que o Brasil é tão ansioso assim? Existem estudos, claro, não é o padre Paulo, né, que descobriu que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. As estatísticas falam, então é evidente, isso chamou a atenção dos sociólogos. E os sociólogos brasileiros, que tendem a ser, né, sociólogos, ou seja, tendem a ver as coisas somente nas causas sociológicas, tentam explicar com os instrumentos que eles têm. Então, que eles dizem, o Brasil é assim por causa do índice de violência, é a pobreza, a incerteza, por causa das favelas, né? E por causa desse índice de violência, de pobreza e de incerteza, o Brasil é ansioso. Mas e os outros países, né? Então, e os outros países que possuem uma pobreza maior que a do Brasil, possuem uma qualidade de vida menor do que a nossa e não sofrem tanto com ansiedade como nós, né? Então, qual que é a resposta que esses sociólogos dão para isso? Nenhuma, porque eles não são incapazes até mesmo de fazer essa pergunta. Só que aí, você vê isso e você vai cruzar as estatísticas. E você vê que a conta não fecha. Por quê? Vamos lá, só pegando o índice de violência, né? O índice de violência do Brasil é de estatísticas de 2023, é de 19, alguma coisa homicídios por cada 100 mil habitantes, que é um índice bastante alto comparado com o de Portugal, que é de 0,7 homicídios por 100 mil habitantes, ok? Então, beleza, o Brasil está lá. Mas o Brasil não é o topo da lista. Você pega o Haiti, que você tem 41, não sei quantos por cento de mortes. É mais que o dobro do Brasil. Mas o Haiti não está entre os países mais ansiosos.
Você vai dizer assim, não, mas isso é subnotificação, porque o sistema de saúde do Haiti não consegue medir a ansiedade da população, mas é evidente que eles são ansiosos. Tá, e a África do Sul? A África do Sul tem 43 homicídios por cada 100 mil habitantes. E aí? Também lá tem subnotificação desse jeito? Não parece ser o caso. A África do Sul não é tão ansiosa, então tem alguma coisa acontecendo com o Brasil. Então a hipótese de que as questões... Vejam, eu não estou negando os males do Brasil, tá? A ansiedade é uma reação adaptativa a um mal, ok? Mas o que faz com que aquilo seja transtorno é que a pessoa não dá conta de lidar, ela não tem habilidade de lidar com a incerteza do futuro, né? Então, parece que os fatores sociais, desculpando aí os sociólogos, parece que não explica. Aí você pode pegar outra linha de análise, sei lá, por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Pega lá o Jonathan Haidt, famoso psicólogo que influenciou inclusive as nossas escolas, que fez um estudo bastante amplo com relação aos nossos adolescentes no mundo inteiro, etc. E escreveu aquele livro, A Geração Ansiosa. Nesse livro, o Jonathan Haidt diz que a geração ansiosa é ansiosa por causa de uma coisa chamada internet. Porque a internet, ela causa uma espécie de reação do cérebro da pessoa, em que a pessoa não consegue lidar mais com a ansiedade. Porque o sistema de recompensa imediata é ativado de forma tão, um gatilho, é ativado de forma tão intensa, né, que qualquer coisa que sai desse padrão da recompensa imediata, certa, segura, Isso também é um problema que a gente esqueceu de comentar aqui, né? Que é o problema da internet, das redes sociais, do imediatismo. A gente quer tudo para aquela hora. As pessoas hoje são incapazes de assistir um vídeo de mais de 2 minutos. As pessoas são incapazes de assistir, por exemplo, uma live dessa por mais de 2 minutos. Por quê? Estão acostumados com coisa rápida, imediata ali. Então, um vídeo de 30 segundos, 1 minuto. Então, as pessoas não conseguem se concentrar numa aula. Perde a capacidade de se concentrar numa aula, por exemplo, na faculdade. Na faculdade nós temos, lá na minha faculdade, 3 horas de aula. E aí as pessoas ficam ansiosas, agoniadas, porque não conseguem esperar 3 horas de aula. Porque acostumado ali só com 10, 30 segundos, 1 minuto, de você conseguir tudo na hora certa. Na internet, você precisa da informação, você vai lá, pum, digitou, acabou. Você já tem aquela informação na sua mão, né? Então, as pessoas acostumaram com isso. E acabam que querem levar isso para as coisas práticas da vida. E não é assim que as coisas funcionam. Não o imediatismo não é capaz de resolver nada da vida humana. você condiciona o seu cérebro, parece que a coisa explode estratosfericamente. Tá, então vamos ver as estatísticas. E de fato, né, o Brasil está entre os países que mais usam a internet. Então, enquanto a média mundial de uso de internet, né, diária é de 6 horas e 38 minutos, o brasileiro, fica 9 horas e 13 minutos em média. Eu quero lembrar que o dia tem 24 horas. Então nós vemos aqui que o brasileiro fica 1/3 do seu dia no celular, na internet. Se o dia tem 24 horas, ele fica 9 horas, sobram 15. Se uma pessoa normal dorme 8 horas por dia, ela tem 7 horas. Mas se ela trabalha 8 horas por dia, isso quer dizer que as pessoas não estão nem dormindo. E quem trabalha 12 horas por dia? Não dorme, será? Então as pessoas não estão conseguindo nem dormir. E aí nós vemos que o sono, tudo isso, né, influencia no humor, na ansiedade. Então, se as pessoas passam, a média nacional é 9 horas, e tem gente, por exemplo, como a minha avó, que não mexe na internet, para diminuir essa média, isso quer dizer que tem pessoas que passam quase 24 horas conectadas na internet. No Brasil e no resto do mundo, ok? E o brasileiro fica, em média, 9 horas por dia na internet. Isso é, assim, assustador. E aí, você diz assim, bom, isso explica porque os índices de Portugal também são altos, os índices de uso de internet de Portugal são altos, então talvez isso seja, né, the smoking gun, né, a prova do crime, a arma fumegante que mostra que o problema está na internet. Beleza.
não fosse o fato que você cruza os dados e novamente a África do Sul vem desbancar tudo, porque eles também usam muito a internet e não são ansiosos. Então existe um problema, né? E o problema é sério. E como abordar esse problema? Tá? E aí nós ficamos numa conclusão que no fundo nós não sabemos, né? Nós não sabemos qual é a razão do Brasil ser tão ansioso assim. E no fundo, deixa eu dizer para você. Você também não precisa saber por quê. Porque, na verdade, você não é um dado sociológico, você é a sua vida. E se você está ansioso, você quer uma solução para você. Tá? Nós colocamos aí a manchete, é o Brasil mais ansioso do mundo. Mas se o Brasil inteiro fosse tranquilo e não tivesse ansiedade, mas você fosse ansioso, o seu problema não estaria resolvido, na verdade. Então, Aí o Padre Paulo falou, as pessoas querem resolver esse problema. Só que aí as pessoas chegam num consultório de psicologia e o psicólogo ele é incapaz de dar uma solução. Então ele fala, não estou aqui para dar uma solução, estou aqui para te ouvir, estou aqui para te ajudar a se descobrir, para tudo, menos dar um sentido. Então a psicologia, quando ela perde o seu papel de dar um sentido para a vida humana, de dar um sentido de guiar a vida humana, de ajudar o homem a ser guiado segundo principalmente o seu intelecto, a psicologia perde o seu sentido de ser, de existir. Qual o sentido de existir psicologia se não for para orientar o homem a encontrar um caminho para se livrar daquilo? Mas o psicólogo não está lá para ensinar. Não, o psicólogo está lá para resolver um problema. E ele tem que resolver o problema que aquele paciente está diante dele. E as pessoas são incapazes disso. Por quê? Por causa de uma formação, principalmente tentando na faculdade de psicologia, o que você mais ouve é o quê? Porque o centro de tudo é a subjetividade. As pessoas perderam a capacidade de adentrar no real, de compreender o real. Então, quando você vive nesse mundo de subjetividade, você não consegue dar resposta nem para você e nem para os outros. eu estou gravando essa aula, chamando sua atenção para a epidemia de ansiedade no Brasil, sim, mas para que você que sofre de ansiedade, ou que tem pessoas que você ama, que sofrem de ansiedade, entenda melhor esse fenômeno. E saiba como tratar isso de forma séria, profunda, e não com uma abordagem superficial de estatísticas. Eu sei que eu falei de estatísticas até agora, mas eu tenho que convidar você a aprofundar esse assunto. E foi por isso que então eu disse, olha, o assunto é tão complexo, tão importante, que eu preciso gravar um curso, onde as pessoas, em todas as suas dificuldades e ansiedade, se sintam contempladas. Então, passar sistematicamente a questão da ansiedade no âmbito cognitivo, âmbito espiritual, no âmbito físico e comportamental, né? Exatamente passando as várias causas que podem estar aí por trás dessa ansiedade pervasiva e, ao mesmo tempo, dando orientações de possíveis terapias. Você vai chegar a dizer assim, mas padre, tá, tudo bem, eu entendi que o Brasil está ansioso, eu entendi que o senhor está atravessado com o problema de que o senhor tem alunos que têm ansiedade, beleza, mas padre Paulo, quem é você na fila do pão? Vai vir agora dar aula de ansiedade e uma coisa que é para psicólogos, para psiquiatras, e o senhor não é formado nisso. E aqui vem a coisa. Mas ele dá aula lá no Instituto de Psicologia Tomista e é um dos melhores. Padre Paulo Ricardo, nesse quesito, em questões psicológicas e morais, ele é incomparável. E nós temos aquele curso do Padre Paulo, que é a terapia das doenças espirituais, que é excelente. Se você sair, você não vai sair de lá a mesma pessoa se você fizer o curso do Padre Paulo. Você vai sair de lá uma pessoa nova, renovada, tenho certeza para você. Porque o Padre Paulo vai entrar de forma profunda nas raízes mesmo dos males, né, dos problemas humanos. E nós vamos ver que quando a psicologia perde a sua capacidade de transcendência, ela se torna frágil, se torna fraca, não consegue dar uma resposta verdadeira para os problemas. E nós vemos o quanto a filosofia e a teologia nos traz isso de forma clara, nos dá uma objetividade, nos dá uma clareza, né, um rumo para nos guiar. Eu sou padre. E porque eu sou padre, né, uma das realidades que mais se notam, né, na questão da ansiedade é a influência da prática religiosa e da espiritualidade na solução da ansiedade. Se você vai para um psiquiatra
ou para um psicólogo. Eles podem ajudar você. E se você está fazendo tratamento, continue seu tratamento. Mas existe algo com relação à espiritualidade. E, portanto, um padre tem uma palavra para dar, principalmente para o público cristão, não somente católico, para o público cristão que, muitas vezes, fica um pouco temeroso de certos tratamentos. Por exemplo, um dos tratamentos mais comuns hoje em dia, que os terapeutas, principalmente o pessoal da TCC, terapia cognitivo-comportamental, indica, é a questão do mindfulness, ou seja, a meditação com atenção plena, ou, se quiser, a atenção plena com ou sem meditação. Aí, claro, a pessoa esbarra na questão do yoga, meditação transcendental e outros recursos, etc. E o que fazer? Como cristãos, como reagir a isso? É verdade. Então, no curso que eu gravei, você vai ver que essas coisas funcionam de fato, mas não precisam ser realizadas do jeito que é apresentado, por exemplo, pelas religiões orientais. Existem outras maneiras de fazer isso, e que existe solução. E qual é a parte espiritual, qual é a atitude espiritual que você pode ter com relação à ansiedade? Que esse é o grande problema. Existe um componente importantíssimo, que é, vamos usar as várias palavras que você quiser, um componente cognitivo, ou se você quiser, o componente cultural, ou se você quiser, o componente espiritual, que está na raiz da ansiedade. Só o fato de os animais não ficarem ansiosos da mesma forma que os seres humanos ficam, ou seja, com a mesma gravidade, com as mesmas dificuldades dos seres humanos, isso mostra para você que tem algo no ser humano diferente. E não são somente alguns gramas de cérebro. É uma coisa chamada alma, é espiritualidade. É a forma de você encarar a vida. E, portanto, um sacerdote, um padre, um cristão, tem uma palavra para dizer a respeito disso. Só que eu não quero... A psicologia, ela perdeu muito quando ela perdeu, a sua clareza na definição do que é alma. Então, nós vemos que a maioria das correntes psicológicas negam a existência de uma alma imaterial, de uma alma espiritual, de uma dimensão espiritual, ontológica da pessoa humana. E reduz tudo a um mero materialismo. E aí trata questões como, por exemplo, a consciência e outras coisas como questões impossíveis de se compreender. Mas nós vemos que quando nós temos clara uma noção de alma, nós conseguimos tratar muito bem de questões que o materialismo da psicologia e das ciências modernas no todo não conseguem dar. dizer uma palavra simplesmente como alguns dizem, Assim, você acessa alguns canais, em alguns lugares, o pessoal chega e diz assim, tá bom, ansiedade, entrega tudo a Deus, se confia em Deus, etc, etc. Ou então, faz tal oração, tal oração. Tá, tudo isso, não estou desprezando. Mas, o que acontece? Eu quero dar aquilo que é típico da visão nossa, católica, que nós católicos cremos profundamente, que o Deus da revelação, que se revelou em Jesus Cristo, é o mesmo Deus da criação. E que, portanto, tudo aquilo que é verdade, que está lá nas ciências, que está lá na psiquiatria, que está lá na psicologia, que está lá nas várias descobertas que foram feitas, por exemplo, na ciência que descobriu, por exemplo, nós vamos tratar no nosso curso do sistema nervoso entérico, ou seja, do intestino. O que é que o intestino pode fazer causando ansiedade em você? Só o seu jeito de comer. Todas as coisas são descobertas recentes da ciência. Há poucas décadas atrás, ninguém nem imaginava que houvesse um sistema nervoso entérico. Tinha só o sistema nervoso central e o periférico. Você descobriu tanta coisa no intestino. Por quê? Porque quando você está com o intestino irritado, problematizado, existe um nervo vago que manda 90% das informações que ligam cérebro ao intestino vão na direção intestino-cérebro, e não na direção cérebro-intestino. Quer dizer, o seu intestino está causando emoções em você, causando coisas em você que talvez o seu jeito de comer seja por trás da sua ansiedade. Não estou dizendo que é. No nosso curso nós vamos tratar tudo isso. Nós vamos tratar de atenção plena, mindfulness, e vamos tratar do intestino, nós vamos tratar também da necessidade que você tem de oração, dos comportamentos físicos, vamos tratar de dormir, por que é importante dormir, por que é importante fazer exercício físico, como é que essas coisas todas se encaixam, e isso tudo numa visão de um padre católico, onde eu vou dizer assim, gente, vocês estão com medo disso aqui, não tenham medo. Isso aqui é uma descoberta clara, objetiva, que nós católicos podemos concretamente, evidentemente usar. E assim por diante. Então, não é um curso, digamos assim, para especialistas, embora ele sirva também para especialistas. Portanto, você que é psiquiatra, você que é psicólogo, e que gostaria de dialogar, de ouvir, ter uma visão diferente de uma pessoa que está tentando colocar uma visão mais holística, a palavra holística está na moda, mas é que ela é sinônimo de católica. Católica é conforme o todo. A visão católica é a visão todo, não deixa de nada, não escolhe, não tira nada. Então, isso que é a vantagem de ser católico. O professor Olavo dizia que o catolicismo para ele era a própria estrutura da realidade. Porque ou você é católico ou você não consegue enxergar a estrutura da realidade. Porque o católico é aquele que consegue ver a universalidade das coisas, que consegue ver a completude das coisas,
que consegue ver as coisas, né, por todos os ângulos, por todas as formas. E isso faz com que nós tenhamos uma visão mais clara da realidade. Não estou dizendo não só católicos em termos religiosos aqui, mas também em termos filosóficos. Católico no sentido de compreensão universal das coisas. Então, temos que ser católicos né, no pé da letra mesmo, de forma literal, total na nossa vida. Então, é uma visão mais holística da coisa, né? Vai ter ali algumas descobertas das minhas leituras. Eu tenho 33 anos de sacerdócio, vou fazer 34 anos de padre esse ano. Estou quase com 60 anos de idade, então eu tenho algumas milhares de horas de atendimento de pessoas ansiosas de lidar com essa realidade já há muitos anos. Então são anos de estudo. Não pretendo aqui tomar lugar de psicólogos, não é a minha função, e nem de psiquiatras, mas sim colocar dizer uma palavra, né? Digamos assim, culta a respeito disso tudo e ampliar o diálogo. Porque aqui que está o grande problema do tratamento da ansiedade, né? Muitas vezes as pessoas tratam doenças e não tratam pessoas. Você precisa parar de tratar a doença e começar a tratar a pessoa. Mas a ética profissional de alguns diz, não, mas eu não posso entrar nisso, isso aqui é a pessoa. Eu não posso entrar nisso. Mas às vezes a pessoa tem que mudar de vida mesmo. E como padre eu posso dizer isso, né? Eu posso ver essas coisas todas e questionar. E dizer, mas será que eu sempre tenho que mudar alguma coisa? Então essa é a finalidade do nosso curso, né? Eu sei que aqui eu coloquei muitas interrogações e deixei você com um gostinho de quero mais. Me desculpem, não é pegadinha de marketing. É simplesmente o fato que é um curso que, com esta aula aqui de lançamento, são 20 aulas. Né? São 20 aulas que estão aí para você, à sua disposição, para que você veja cada área e analise. Abrir um leque de realidades em que você, com o seu diretor espiritual, com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, pode, né, dizer, olha, eu vi tal coisa acho que encaixa, será que não é o caso da gente ir por esse caminho? Eu não pretendo dar a solução mágica para ninguém, embora eu irei apresentar soluções concretas, práticas, reais, né? Não precisa ir à lua para resolver o problema. Olha, eu indico muito Padre Paulo, porque hoje eu devo muito ao Padre Paulo da minha formação intelectual, moral e psicológica, né? O Padre Paulo me ajudou muito em momentos difíceis da minha vida, com seus cursos, com suas orientações, e eu sou muito grato a ele por isso. Então, o Padre Paulo é um grande professor, um grande orientador, e eu creio que qualquer pessoa que se dispõe a fazer o curso do Padre Paulo vai aprender muito, porque eu aprendi muito com ele, muito. A minha paixão por Santo Tomás é muito também graças ao Padre Paulo. Devo muito a ele. E assim, quem puder fazer o curso do Padre Paulo, faça o curso do Padre Paulo, que vai te ajudar muito. E também, uma boa dica, faça o nosso curso, né? Tá lá na plataforma da Hotmart, que é Mentoria em Filosofia Tomista. É o nosso curso de Antropologia Tomista. Então, primeiro entenda a Antropologia de Santo Tomás, você vai compreender melhor ainda o curso do Padre Paulo. As coisas podem ser resolvidas, mas que não seja simplesmente o fato da pessoa tentar os dois extremos, geralmente, que eu vejo quando eu recebo alguém com ansiedade. É alguém que usa somente medicamentos para se livrar da ansiedade, se dopando, né? Ou seja, o psiquiatra receita medicamentos adequados, a pessoa usa excessivamente, até fora da prescrição, até fora da indicação daquilo que o profissional colocou para ela, porque acredita excessivamente nos medicamentos. Ou então o outro extremo, da pessoa que não quer tomar medicamento nenhum, porque eu vou superar isso sozinho, porque eu dou conta, porque eu consigo, não preciso de terapia, não preciso de psicólogo, não preciso de psiquiatra, não preciso de ninguém. E saber que nós somos, né, humanos, somos frágeis e que a gente precisa de ajuda. Eu espero que esse curso seja, para você, uma resposta, né? Uma resposta de conhecimento em que você veja a saída e veja um caminho, né? Aquela oração, né, do cego que olhou para Jesus, que se dirigiu a Jesus, perdão, e disse, Domine ut videam, Senhor, que eu veja, né? Só de enxergar o caminho já tem metade da cura. Já tem metade da cura. Então, fica para você. Não é só buscar o caminho, não é só ficar procurando o caminho. Tem que enxergar o caminho quando ele aparece diante da gente. Então, muitas vezes a gente procura o caminho. Quando o caminho se apresenta diante da gente, nós fingimos que somos cegos. Ficamos cegos ao caminho. Aí à disposição o curso que está sendo lançado hoje, né? Esse curso a respeito da ansiedade, em que eu quero convidar você realmente a aprofundar o seu conhecimento, seja para você, seja para ajudar outras pessoas. Desnecessário dizer que esse curso é importantíssimo para padres, diretores espirituais, conselheiros, pais,
que lidam com pessoas que são ansiosas. Você pode dizer, não, eu sou muito tranquilo, não tenho ansiedade. Mas você precisa do curso para saber. Porque existe uma tendência muito grande, né? Eu noto isso na Igreja Católica, suponho que nas outras igrejas também, uma tendência muito grande de moralização da ansiedade. Ou seja, tratar com moralismo. Dizer, não, você não pode ser assim, você não pode ficar ansioso, você não pode ter medo. Mas a pessoa não consegue mandar nas suas emoções. Se a pessoa tá ansiosa é porque se ela não consegue controlar aquilo, é porque há uma desordem nas emoções dela, nas paixões da alma. E se não há uma desordem, se há uma desordem ali, ela precisa se educar aos poucos, aprender aos poucos a buscar, né, as formas de vencer aquilo, de controlar aquilo. Então, se você joga tudo para um moralismo, né, achar que, nossa, você tem que parar de ser ansioso, não é tão fácil assim. Por que não é mais fácil a gente perguntar: você quer ajuda? Você quer tratar essa ansiedade sua? Quer ajuda para se tornar menos ansioso? Posso te ajudar? Posso te dar um apoio? Então, não, a gente começa a tratar com moralismo. E só quem já passou por ansiedade sabe do que eu tô falando. Né? E fica não compreendida, massacrada e esmagada. Pela família, pelos colegas de trabalho, e às vezes, pelo próprio sacerdote, que deveria ser acolhedor e compreender, fica irritado com aquela situação e esmaga. Por quê? Porque, claro, não foi preparado para acolher esse tipo de caso. Então, é também um recurso para a formação dos nossos agentes de pastoral. Tá bom? Então, nossa equipe preparou para você, nesse lançamento, descontos especiais, né, de lançamento que você pode aproveitar. Eu quero que realmente todos vocês tenham acesso a esse curso. Né? Então, a coisa então é facilitar. Né? Facilitar para você, para que com esses descontos especiais você tenha acesso a esse recurso importantíssimo, a essas 19 aulas, com essa, são 20, né? Essas 20 aulas que estão aí à sua disposição. Você pode, verdadeiramente, dar um passo a mais, né? Naquilo que são as suas necessidades diante dessa realidade. A aplicação desse curso é enorme e a importância dele. E não quero aqui ser presunçoso, nem vaidoso, etc. Eu comecei a assistir esse vídeo, reagi, eu não tinha assistido ele ainda, e não sabia que era um curso que o Padre Paulo está lançando. Então, se é um curso do Padre Paulo sobre ansiedade, eu te garanto que você fizer, vai mudar a sua vida. Você vai fazer esse curso do Padre Paulo, fazer o nosso curso de antropologia também, pode entrar em contato comigo, fazer o nosso curso de antropologia tomista, e você, tenho certeza, que vai ver que vai ser a melhor decisão que você já tomou em relação à ansiedade, depressão, né? Compreender o ser humano através dessa perspectiva católica, que eu digo no sentido de universal, integral, a universalidade da pessoa humana, vai te ajudar a vencer muitas coisas na sua vida. Mas eu acho que os meus 33 anos de experiência e as leituras, o conhecimento que eu tenho, pode realmente jogar luz na vida de muita gente e iniciar um diálogo inteligente com alguns profissionais que excluíram certas áreas. E aí começam a tratar somente uma parte do ser humano sem tratar a outra. Então tudo isso é muito importante. Esse curso, então, é para você, é o curso que você precisava, né? É um curso que vem acrescentar algo. Não é uma coisa assim de, um cursinho a mais. Não, não é um cursinho a mais. Eu realmente fiz esse curso porque não encontrei nada parecido. Não tem absolutamente nada parecido com ele em lugar nenhum. E vou ser mais ousado ainda, no mundo. No mundo. Porque eu discuto a ansiedade, seja em termos teológicos, filosóficos, antropológicos, psicológicos, psiquiátricos e físicos, né? Esse é um grande exemplo de um sacerdote tomista. De um sacerdote e tomista. Um sacerdote no sentido de que porque é preocupado com as almas, preocupado com aqueles que ele tem que cuidar. E tomista porque Santo Tomás hoje também faria o mesmo que o Padre Paulo. De buscar integrar tudo, fé e razão. O que a ciência está dizendo? O que a fé está dizendo? Vamos lá. Vamos integrar tudo isso e transformar a vida da pessoa humana. Nessa realidade toda, muito ampla. Você vai chegar e dizer assim, padre, mas será que não vou me perder nessa floresta? Não. Não, porque eu gravei esse curso com a presença de leigos, de pessoas como você, que não são psicólogos, que não têm formação especializada, etc, etc, e se sentiram muito agradecidos. Tinha uma das senhoras que veio para a gravação, que sofre de ansiedade, e que veio, ela me chamou depois de uma das aulas, me deixou emocionado, disse assim, padre, o senhor está descrevendo a minha vida. O senhor está descrevendo a minha vida. Então, assim, o bem que fez para ela, pode fazer para você também, né? Então, quero que você invista no seu conhecimento. É claro que, além de adquirir o curso para a ansiedade, você também vai estar recebendo a oportunidade
de assinar a nossa plataforma com descontos especiais, né? É um lançamento com uma oportunidade única, você não pode deixar passar essa oportunidade. E eu só gostaria muito que você, né, um dia, quando me encontrar aqui na Terra, ou então lá no céu, dissesse para mim: Padre Paulo, muito obrigado. Esse curso mudou minha vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu digo, Padre Paulo, é, o dia que eu te ver, eu vou dizer isso pro senhor. Que o senhor mudou a minha vida, o senhor me ajudou muito. Então, se um dia eu não for aí na sua paróquia, eu espero lutar nessa vida para um dia encontrá-lo no céu. Deus abençoe a vida do senhor também. Foi muito bom esse vídeo do Padre Paulo. E a gente vê o quanto o Padre Paulo, ele tem esse zelo pelas almas, esse zelo pelas pessoas. Ele é um grande exemplo, um verdadeiro tomista para mim. Ele sabe integrar tudo em favor da salvação das almas. Então ele cuida das ovelhas, é um pastor preocupado com as suas ovelhas. Isso é importante e muito raro, porque nós vemos que a maioria dos sacerdotes não tem esse mesmo zelo pelas almas dos seus fiéis, aquelas almas que Cristo, né, deu a eles. Então, muito obrigado para quem participou aqui conosco. Que Deus abençoe a todos, né, e que possamos aprender muito ainda com o Padre Paulo. Deus dê muitos anos de saúde, de vida para o Padre Paulo, para que ele continue nos ensinando, nos guiando, nos pastoreando.